Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema chamado Barroco Brasileiro. Os integrantes do grupo são Francinaldo, Elaine, Vitória, Paulo Henrique, Keren, Joaquim e Raio. Vou falar um pouquinho sobre a linguagem dramática. O que é a linguagem dramática no Barroco Brasileiro? É uma característica por ter um tom desafinado e revolucionário. Se expressa um tema de escola literária que fala sobre sentimento do homem e a sua luta com o corpo, alma, razão e fé. Boa tarde, eu sou a aluna Elaine, vim falar sobre exagero e rebuscamento do barroco brasileiro. A sua maior qualidade era exageradamente rebuscada, era bem cuidada e elegante. O rebuscamento é de um estilo admirável, de ação ou feito, de rebuscar, de procurar, de pesquisar insistentemente. O estilo barroco nasceu em decorrência da crise do Renascimento ocasionada principalmente pelas fortes divergências religiosas e imposições do catolicismo, e pelas dificuldades econômicas decorrentes do declínio do comércio com o Oriente. Todo o rebuscamento presente na arte e literatura barroca é reflexo dos conflitos dualistas entre o terreno e o celestial, que era o homem e Deus, o pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo. Todos esses eram presentes no período renascentista. Outra particularidade era a riqueza de detalhes, principalmente nas esculturas e trabalhos arquitetônicos, formadas de curvilíneas, colunas retorcidas e diversas outras decorações que era comum na obra inserida no movimento barroco. A expressividade dramática é outra característica desse estilo artístico, por feições humanas exageradamente emocionadas, transmitindo principalmente a sensação de tristeza e sofrimento. A arte barroca era com destaque para a arquitetura, marcada essencialmente pela complexidade de elementos, símbolos alegóricos, com relevos, curvas e traços, com movimentos exagerados que também era marcado com estilo. Olá, meu nome é Victoria Maria Barbosa Souza e hoje eu vim falar um pouco sobre o uso de figuras de linguagem do barroco. E entre deles eu citarei alguns, que será a metáfora, a antítese, o paradoxo, a hipérbole e a prosopopeia. Na metáfora, nela há várias comparações implícitas em seu próprio texto. Já a antítese, ela aparece na contradição do homem barroco em seu próprio dualismo. O paradoxo, ele remete à união de duas ideias contrárias em um só pensamento. E a hipérbole, ela vai nos dar uma ideia de grandiosidade e pompa à escola literária barroca. E a prosopopeia, ela irá personificar os seres inanimados para dar mais dinamicidade e uma certa realidade. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ragnos e eu vou falar sobre a arte dualista no barroco brasileiro. Uma das diversas características do barroco é o dualismo, que é marcado por um conflito interior de questões existenciais e religiosas. Nesse período da dualidade, o homem não sabia se acreditava em Deus ou na ciência. Por isso, eram muito usadas na literatura as figuras de linguagem, onde entra o paradoxo e a antítese, que servia para fundir qualquer tipo de noções opostas. Boa tarde, sou o aluno Joaquim André e vou falar da valorização dos detalhes no barroco brasileiro. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse
período envolvendo valores, costumes e relações sociais são chamados de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grandes ostentações e extravagâncias entre os grupos beneficiados pela riqueza da colonização. A literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagância, onde são valorizados e os detalhes de um jogo de contraste. A linguagem desse movimento tentou unir os valores medievais ao da cultura grega e latina, os quais foram evidenciados com o Renascimento. De modo geral, o barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias, e também é marcante o uso das figuras de linguagem. Boa tarde, meu nome é Kellen e eu vou falar sobre o conceptismo. O conceptismo significa jogo de ideias, também chamado de quevedismo, pois foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco Quevedo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, de pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Em relação ao cultismo, que prezava pela descrição e o exagero, o conceptismo preferia a concisão. Além do raciocínio lógico, duas importantes características desse estilo eram o silogismo e o sofisma. Baseado na educação, o silogismo apresentava duas premissas que geram terceira preposição lógica. Baseado no argumento lógico, o sofisma gera uma ilusão de verdade, isso porque está associado a algo enganoso, que parece real, uma vez que utiliza argumentos verdadeiros.